vamos iniciar a palestra, o senhor Rafael Ernesto. Não vou nem tentar pronunciar o sobrenome dele, que eu não consigo. Entendeu? Representante da CNI, por favor. Bom dia. Agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade de debater esse assunto. E, Aurélio, fica tranquilo que meu sobrenome assim só tem um conjunto grande de consoantes, que é Kikpush. E aí demorou um tempinho aí para... Tanto é que eu pergunto, qual é o seu nome? Começa falando aí, depois vai soletrando, fica mais fácil. Mas comentar aqui com vocês sobre a discussão que a gente estamos presenciando desde ontem, em relação à rotatividade e aos vários temas conexos e correlatos ao tema. Então, no dia de ontem, a gente teve a oportunidade de escutar várias pessoas, especialistas sobre o tema, trazendo várias visões. Acho que esse é um ponto positivo desse seminário, é justamente esse aspecto, trazer essas visões, colocar aqui os pontos de vista, as análises que cada um vem fazendo ou fez sobre o tema, e uma visão aqui, como da própria questão do governo, e pelos empregadores e pelos trabalhadores. Um exercício aqui de um diálogo sobre um tema que afeta a todos. E dentro dessa discussão que a gente vem presenciando, vem debatendo, algo que para nós fica muito claro, a questão da complexidade que abrange a discussão. Então, rotatividade, ela tem várias vertentes, várias faces, tem vários desdobramentos. E dentro dessa discussão, a complexidade, que foi colocado muito ontem, é algo que tem que analisar com muita atenção, principalmente quando a gente começa a pensar que medidas podemos adotar e se há medidas em algumas situações. A gente tem que tomar muito cuidado em relação ao tema, porque no passado nós não tínhamos muitas informações, muitos dados. E o trabalho que o DIEESE vem executando é um trabalho que dá um primeiro norte, se soma a um conjunto de outros trabalhos que estão sendo feitos, apresenta uma série de dados, trabalha os registros administrativos aqui do Ministério do Trabalho, faz uma série de compilações e apresenta alguns dados interessantes. Mas precisamos ter também atenção em algumas análises. E aí uma que eu chamo a atenção é a questão, a gente está analisando a questão do simples. Então, esse é um tema que, vamos assim, ter atenção, porque a própria Constituição Federal coloca a questão de um tratamento diferenciado para as empresas do Simples. E como é que a gente traduz esse tratamento diferenciado? Como é que ele impacta no dia a dia? E os números aqui nas tabelas que o DIEESE apresenta, primeiro constatação é que as empresas que estão no Simples têm os seus trabalhadores uma taxa de rotatividade maior quando comparadas com as mesmas empresas do mesmo setor não simples. E aqui, até uma dúvida que surgiu analisando o trabalho, que como se olhou a questão do estabelecimento, é um sistema tributário. Então, o Simples, ele olha a empresa e a análise do registro administrativo do Ministério do Trabalho olha o estabelecimento. Então, aí a questão fica um pouco mais claro quando se olha uma análise de um dado com o outro. Então, a questão de mais de 2/3 dos desligamentos estarem vinculados à questão do Simples mostra a preocupação que temos que ter com as empresas do Simples. Como trabalhar, como analisar, como entender esse processo no Simples, sem infringir o que a própria Constituição Federal coloca, de um tratamento diferenciado para as empresas do Simples. É um setor que é dinâmico, que contrata, que atende várias particularidades do setor produtivo brasileiro. Ele tem a sua importância, é um passo inicial para muitos empreendedores. As várias políticas recentes, como o próprio microempreendedor individual, mostram a importância da questão das empresas do Simples. Então, aí é um ponto para reflexão, no sentido de avançar na análise, avançar na compreensão do fenômeno da rotatividade, por exemplo, na questão das empresas do Simples. Então, assim, a gente está tratando a questão tanto da complexidade, estamos falando da questão das particularidades de cada setor, da análise, e algo que também foi comentado, que eu reforço aqui, a questão dos sistemas produtivos.
a transformação dos últimos anos do próprio sistema produtivo. Se a gente olhar o setor, a composição do setor dos últimos anos vem se alterando. Certos setores vêm crescendo, vêm tendo um impacto maior sobre o PIB, e outros vêm se mantendo ou vêm se transformando. Então essa é uma preocupação que tem que ficar clara também. Como é que esse sistema produtivo, e como é que nessa nova composição dos sistemas produtivos, como é que as empresas se relacionam entre si, as várias formas de organização. Nós estamos vendo nos últimos anos debates fortes sobre composição de duas expressões muito fortes, a questão das cadeias produtivas, cadeias de suprimentos, ou seja, sejam formação dessas cadeias em nível de país ou em nível global, a relação entre elas, a composição de você pensar os produtos que são ofertados por essas empresas. E a outra é a questão das redes de empresa, a relação que uma certa localidade, uma certa região de um país, as empresas se relacionam entre si para ofertar um produto. Será que a forma como temos todos os dispositivos das nossas políticas públicas, da nossa legislação, elas estão olhando com atenção a esses fenômenos? Essa é uma preocupação, de você olhar isso claramente, de como analisar, por meio de um sistema produtivo, aspectos que vinculam a questão da própria sazonalidade, as várias modalidades de contrato de trabalho, você combinar isso para que você mantenha as empresas. Porque a questão de você ter o emprego, você ter a relação de trabalho, seja de uma forma ou seja de outra, ela está vinculada a uma empresa, a um estabelecimento, a algo que gera um bem produtivo. E isso, ter esse olhar, ter essa análise, olhar com isso é um ponto importante, de você ver essas várias particularidades, setores com maior sazonalidade, setores que têm uma característica de um sistema produtivo específico, a inserção do país na questão do mercado externo, a preocupação de nós termos o Brasil gerando recursos para o país, não só a questão da geração de emprego, é uma peça fundamental, mas se temos a questão da geração dos impostos, a geração da riqueza para o país. Que tipo de riqueza nós também queremos ter para o país? Que tipo de empresas vamos querer para frente? Isso precisa também ser olhado um cenário para frente. Que transformação o país está tendo? A questão, um outro ponto que eu trago, que também foi colocado ontem, a questão do conhecimento específico e do conhecimento geral, colocado pelo professor Hélio. Esse é um outro olhar, um outro ponto de vista de nós vermos como é que isso interage com os sistemas produtivos, como é que isso interage com o tipo de produto que a empresa produz. Nem só o produto, qual é a linha de negócio da empresa. Porque se fica muito claro qual é a linha de negócio da empresa, os produtos vão mudando, a linha de negócio permanece. E aí já estamos falando da preocupação de ter um ambiente de negócio favorável no país, ou seja, favorável aos negócios, para que a gente possa gerar mais negócios, possamos gerar maior riqueza e possamos manter, melhorar e crescer a geração de empregos no país, emprego e trabalho. Isso precisa trabalhar junto. Isso tudo tem que amarrar. Não adianta termos bons empregos e negócios ruins, ou bons negócios e empregos ruins. Isso temos que trabalhar de forma conjunta. E a preocupação de atender a toda a legislação brasileira, não só a questão trabalhista, a questão fiscal, a burocracia, uma correlação que o professor Hélio fez, a questão dos custos de transação. Esse é algo que preocupa o setor produtivo. Não adianta a gente ter a questão de termos um produto onde o custo é muito elevado, a gente não consegue competir no mercado, seja nacional ou internacional. E essa competição, ela precisa estar bem calçada, e atendendo a tanto a legislação, a questão da oferta de empregos produtivos, que atendam a legislação, que cumpram todos os dispositivos legais no país. Então, aí a gente está falando da questão da modalidade de contratos, o conhecimento específico, as sazonalidades, a organização toda do sistema produtivo brasileiro. Então, esse é um caminho que a gente traz de reflexão, como um avanço daqui do próprio seminário, a gente olhar com atenção nesse aspecto. E trago também para reflexão algumas experiências que vivemos nos últimos anos.
trago aqui, por exemplo, a experiência do seguro acidente de trabalho. Uma outra discussão importante, de tema extremamente relevante para o país, para os vários atores sociais envolvidos. Agora, a gente não pode ficar transformando uma discussão importante numa discussão no sentido de que, matematicamente, como ele foi construído, ele cria distorções. Aí a gente passa os últimos anos discutindo a fórmula matemática, porque ela foi mal formulada em um certo momento, que gera uma distorção e não cumpre o seu papel. Não cumpre o papel efetivo da política social no que tange acidentes de trabalho e não cumpre de forma efetiva um outro papel, que é a questão da arrecadação. Ou melhor, acabou cumprindo quase que exclusivamente só o papel da arrecadação. Então a preocupação foi criar uma fórmula, em um certo momento, que depois houve melhorias nela, ainda que possam sofrer mais melhorias ainda, mas uma preocupação de arrecadação, de você aumentar a arrecadação. E aqui, na questão do FAT, que impacta a questão do seguro-desemprego, também temos a preocupação, um outro vertente, a questão do financiamento. Então, um recurso, a forma como esse recurso entra no FAT, são pagos pelas empresas por meio do PIS, cria situações específicas, que dependendo da situação do mercado, pode ter um aumento da arrecadação, uma diminuição da arrecadação. E a questão do FAT, do FGTS, que foi apresentado de manhã, mostra isso. O saldo contínuo de crescimento e geração de emprego significa aumento de geração do FGTS. E não necessariamente isso acontece no FAT. Então, esse é algo que também precisa ser estudado, compreendido e ter clareza em relação aos desdobramentos e às discussões em relação ao financiamento. E um outro olhar, a questão das integrações com as políticas já existentes. Está ocorrendo no âmbito do Ministério do Trabalho uma discussão sobre o Sistema Nacional de Emprego. Um grupo de trabalho que vem trabalhando, uma discussão envolvendo vários atores. Isso é importante. Eu acho que você escutar os atores, poder participar de uma discussão é relevante. Não é só uma discussão só de governo, é uma discussão de empregadores, no caso, para os empregadores, é uma discussão de trabalhadores também. Isso precisa trabalhar de forma conjunta. E isso é algo que a gente precisa fortalecer, tanto aqui no Ministério do Trabalho, assim como em outros ministérios também. Então, olhando todo esse processo, vendo a realidade no país, a integração das cadeias globais, a integração dos sistemas produtivos, a mudança, a necessidade de novas capacitações, os novos produtos, a agregação de valores que a gente está tendo nos produtos brasileiros, para torná-lo mais competitivo. Temos uma balança comercial mais favorável, precisamos trabalhar nisso também. E isso tudo leva a uma questão de como está a realidade em outros países. O trabalho do BID ontem começou a mostrar algumas vertentes. Como é que os outros países estão lidando com isso? É um fenômeno parecido? Dentro de países que têm modalidade de contrato de trabalho parecido com o nosso, isso acontece? Que outras alternativas estão colocando? Talvez algo que trazer, como consequência aqui do seminário, um debate sobre essa visão internacional. E aí, finalizando, eu acho que tem uma colocação que o Clemente fez que é muito oportuna. A gente não tem que pensar muito na questão da bala de ouro, na questão aí de um tiro único que vai resolver o problema. Eu acho que uma conclusão que eu tiro em relação à discussão de ontem, e acho que hoje vai ficar muito mais claro também, é a questão da complexidade. Então, a gente olhar isso, desdobrar e ter muito clareza. E também não ficar fatiando demais, no sentido de se preocupar com um ponto só e perder a visão do todo. A gente tem que olhar isso também como um grande sistema, como foi colocado. As engrenagens, as peças têm que funcionar. Às vezes a gente resolve um problema aqui, mas cria um problema lá na frente. Que depois, para ficar remendando, custa muito mais caro. E aqui não queremos um efeito, não queremos a destruição de empresas, nem a destruição de empregos. Ou seja, não queremos uma situação que você vai matando a economia, que se você não tiver empresa, você não tem emprego. Se não tiver negócios no país, você não tem trabalho. Isso precisa ficar claro de como atuar isso de forma conjunta. Então, essa, vamos dizer assim, minhas colocações iniciais em relação a esse processo. Acho que é algo para a gente amadurecer o debate, aprofundar, avançar na discussão de um tema
assim como outros que são relevantes para o país. Aí, agradeço. E aí, só queria fazer um comentário. Infelizmente, eu tenho um compromisso, agora às 11h30, vou me ausentar, mas retorno no Insta tarde. Agradeço e fico à disposição. Obrigado, Rafael. Vamos em seguida passando agora, alterando entre empregador e trabalhador, para o representante da CUT, senhor Pedro Armengol. Se tivesse mais um O, seria gol, né? Bem, bom dia a todos e a todas, né? Aqui, cumprimentar toda a mesa, né? A bancada dos registrar aqui a nossa satisfação de estar participando desse debate tão importante para algo que todos nós, né, eu acho que temos a compreensão que é um problema, né, né, de rotatividade de mão de obra no mercado de trabalho no Brasil. É uma preocupação os custos, eu diria, pelos ônus e até o ônus social traz. Porque, num primeiro momento, a gente pode ter um olhar de que isso, inclusive, aumenta o custo da mão de obra e, ao mesmo tempo, sem nenhum benefício para o trabalhador. Porque esse aumento de custo, em algumas circunstâncias, em algumas situações de rotatividade de mão de obra, não se reflete em benefício para o trabalhador. E a gente queria chamar a atenção aqui nesse debate importante, mais um debate de reflexão nesse momento, sem nenhuma, bora dizer, uma alternativa pronta, até porque não olhamos que exista uma alternativa pronta, né, pelas variáveis que envolvem esse debate, né, pelas especificidades, inclusive, também de alguns setores, né, pelos próprios dados aqui apresentados. Pelos próprios dados apresentados aqui, nesse excelente trabalho feito aqui em conjunto pelo Ministério do Trabalho e pelo DIEESE, né, já se reflete, né, de que existe, né, diferenças, né, diferenciações, né, de acordo com alguns setores que a gente tem de enfrentar, e evidentemente que existe as próprias soluções, exige um aprofundamento melhor, né, um diagnóstico melhor, né, das várias realidades apresentadas pelos dados numéricos, né, porque os números eles são frios, mas se a gente olhar por trás deles, existe uma realidade social que a gente tem que estar olhando o que é que representa esses números, e nós aqui, enquanto, né, Central de Trabalhadores, e queríamos aqui tentar contribuir nesse debate, externando a nossa preocupação de como que esse debate ele tem que estar envolvido na proteção social ao trabalho. Eu acho que esse é um revés que a gente tem de estar priorizando, né? Até a gente conversava hoje de manhã com alguns companheiros de que alguns exemplos práticos, né, de situações, como por exemplo, né, dos trabalhadores rurais que trabalham no corte de cana, né, tal. São atividades sazonais, regionais. O trabalhador ele vai à procura onde está tendo essa oferta de trabalho. E o período, inclusive, que ele está se deslocando, né, procurando alternativa de trabalho, onde há essa oferta de trabalho, é um período que ele passa totalmente desprotegido. Se ele sai de São Paulo, ele está cortando cana em São Paulo e vai cortar cana na Paraíba, esse período, esse deslocamento dele, né, esse período que ele está se deslocando de um estado para outro, inclusive para um novo contrato de trabalho, é um período que ele está totalmente desprotegido do ponto de vista de proteção social ao trabalho. Então, acho que são elementos que a gente tem de ir identificando, situações que nós temos de ir identificando, naturalmente, para estar construindo, né, alternativas que eu acho que em duas grandes diretrizes devem ser trabalhadas e devem sair desse seminário. A primeira grande diretriz é de como diminuir, né, o nível de rotatividade de mão de obra no mercado de trabalho no Brasil. E a segunda grande diretriz é de como enfrentar, né, a rotatividade nas situações que hoje diria são até naturais que haja rotatividade de mão de obra pelas características sazonais e regionais, né. Eu queria também aqui tentar contribuir nesse debate, né, inclusive numa área que eu sou trabalhador do setor público, e que isso para nós, inclusive, né, do setor público, temos verificado nos últimos tempos, né,
um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira, né, o nível de rotatividade que há hoje no setor público, na administração pública, e, em particular, eu diria, na administração pública federal. Né? E tem um elemento aqui, sem entrar no debate, né, mais reivindicatório de categoria de trabalhador do setor público, que há uma distância entre a qualificação exigida para se ingressar hoje na administração pública, né, os pré-requisitos que são colocados nos concursos públicos, e a remuneração oferecida. Né? Que isso tem proporcionado, né, eu diria, uma incompatibilidade muito grande. Há um certo tempo, na época que o Haddad era ministro da Educação, eu me lembro que fomos levar lá uma pauta para ele, né, pedindo concurso público para repor mão de obra no Ministério da Educação. Só um exemplo pontual, né, para repor mão de obra. E ele colocou o seguinte, a resposta do Haddad naquele momento: enquanto tiver esses patamares salariais aqui dos trabalhadores administrativos, eu não peço autorização ao Ministério do Planejamento para fazer concurso, porque, em vez de eu estar resolvendo o problema, eu vou trazer problema aqui para dentro. Ele disse: o último concurso que me autorizaram aqui foram para 500 administrativos. E eu fiz o concurso e trouxe 500 problemas aqui para dentro. Né? Porque, primeiro, as pessoas que passaram no concurso, né, com um nível de qualificação, né, incompatível com a remuneração oferecida, né, passaram um ano criando problema, porque isso gera problemas nas relações de trabalho, no momento que você tem um profissional altamente qualificado com uma remuneração incompatível, né, com a sua qualificação. E ele disse: em menos de 2 anos eu tinha perdido já 80% dessa mão de obra. Porque não ficam. E hoje, mais ou menos, funciona a realidade na administração pública, principalmente para a área administrativa, né, excetuando uma minoria das chamados setores típicos de Estado, auditorias e etc., excetuando esses setores, né, onde verificamos nos últimos 10 anos um nível de rotatividade. Eu sei que aqui se trabalha com a média de 41% desses dados, mas na administração pública federal, hoje isso passa de mais de 70% na área administrativa. De 2003 a 2012, foram feitos para os administrativos mais de 100 mil vagas de concurso público, e hoje permanece menos de 30% desses trabalhadores que entraram da administração. E, infelizmente, eu sei que não é um debate só, mas é um debate também, as causas, os prejuízos que está trazendo, é que, concomitantemente, não está havendo uma política de reposição dessa mão de obra. E eu diria, não adianta, inclusive, se autorizar concurso para repor essas vagas desses que migraram, dessa rotatividade que há dentro da administração pública, principalmente do executivo para o judiciário e o legislativo, se continuarem com as políticas e os patamares de remuneração dos administrativos. E um exemplo eu dou agora para essa casa aqui, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho abriu agora um concurso para 35 vagas para 35 contadores, e a exigência de nível superior, oferecendo um salário de R$ 3.981, né? Eu diria que aqui já está colocado, já há uma perspectiva, né? Já está colocada a rotatividade aqui. Esses 35 que vão passar nesse concurso vão permanecer pouco tempo aqui no Ministério do Trabalho, e 405 vagas para agente administrativo no salário de R$ 2.500. Bem, a maioria desses administrativos, inclusive, que vão passar no concurso, com certeza, pela competitividade que há hoje nos concursos públicos, vão ser pessoas de nível superior, ocupando vagas de área administrativa, que a exigência é nível médio. Então, tem de ter um olhar, e isso aí a gente tem feito esse debate, né, junto com os órgãos gestores da administração pública federal, de que ou se tem um olhar sobre, inclusive, uma política de remuneração que, eu diria, proporcione esses profissionais permanecer nos seus cargos, ou as perspectivas, inclusive, né, do esvaziamento da própria administração pública já estão dados. Porque, em 2008, o Ministério do Trabalho, aqui, só porque a gente está aqui na casa, fez um concurso para repor 1.800 vagas de trabalhadores terceirizados, administrativos, né, administrativos. Quero dizer que, no mínimo, 60% desses 1.800 já migraram para outros postos de trabalho dentro da própria administração, para o judiciário, para o legislativo, para cargos de auditoria, as chamadas carreiras típicas, né?
e não resolveu o problema do Ministério do Trabalho, não resolveu o problema dos trabalhadores, e continua a cada dia nós temos problema, inclusive, de gestão, né, da melhoria dos... Quase 90% no caso do Ministério do Trabalho. Quase 50%. Então, é uma área que a gente também tem de estar pontuando nesse debate, nesse diagnóstico que a gente com certeza vai tirar aqui como encaminhamento desse seminário, né? Porque hoje está se tendo, eu diria, um custo muito alto, inclusive em políticas que eu acho que precisam ser aprimoradas de reposição de mão de obra da administração pública, se investindo, inclusive, recursos significativos, sem resolver o problema nem do Estado, nem da administração e nem dos trabalhadores. Eu acho que esse diagnóstico a gente tem de trabalhar ele como se trabalhar alternativas de que não se traga um custo tão alto para o Estado sem estar resolvendo o problema efetivo de gestão de pessoal na administração pública brasileira. Então, eram esses elementos que a gente queria colocar aqui, e com certeza a CUT, com as demais centrais, né, estarem aqui à disposição para estar contribuindo nesse debate tão importante, no momento em que o país vive um período positivo, né, de geração de novos postos de trabalho, mas que temos de enfrentar ainda bem essa realidade da rotatividade, que não traz, bora dizer, não é positivo nem para os empregadores, nem para os trabalhadores, nem para o Estado, nem para a sociedade. Então, é com essa disposição que a Central vem aqui participar desse debate com todos os presentes e todos os participantes. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. O que você falou é a realidade aqui, realmente, pelo menos no Ministério do Trabalho. Bom, fazendo rodízio agora, vamos voltar agora para os empregadores, pedindo ao senhor Magno Ribas Apostólico, representante da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF, com a palavra, por favor. Funciona? É só o microfone do chefe que funciona, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao Ministério do Trabalho e ao DIEESE pelo convite, e acho que a ideia desse seminário foi realmente muito boa. Ontem nós recebemos um grande volume de informações, algumas que a gente conhecia, muitas que nós não conhecíamos, e eu achei que ontem era dia de receber informações, hoje era dia de expor ideias, e, no entanto, nós estamos recebendo informações muito importantes, como as que os meus colegas de mesa já trouxeram aqui, mais casos para a gente pensar. Eu acho que esse seminário traz uma alternativa que normalmente a gente não tem tido, que é abrir discussões sobre a questão em lugar de adotar intempestivamente soluções que depois trarão consequências muito graves. Uma delas foi a questão do SAT e FAP, mas existem muitos outros exemplos. Então, de parabéns ao Ministério do Trabalho, ao DIEESE, pela ideia de abrir essa discussão, colher todas estas informações para que a gente tenha condições de pensar em soluções que realmente resolvam a questão. Nós conseguimos ver até aqui a enorme diversidade e a enorme complexidade da questão. Aprendemos que existem condições, especificidades, necessidades e certamente soluções diferentes para setores de atividade econômica diferentes. Existem questões sazonais, existem questões de formas de contratação, mobilidade de contingentes. Há uma diversidade enorme. E isto me fez lembrar uma frase que me chamou muita atenção há alguns anos, de um professor universitário que disse que existem soluções simples para problemas complexos, mas normalmente elas não dão certo. Elas acabam por agravar o problema.
Então, esta é uma questão muito complexa e que precisa de soluções muito bem pensadas, muito bem discutidas e provavelmente muito complexas de implementar também. Nós aprendemos ontem também que a simples oneração de empresas, neste caso, não só não resolve o problema, como ainda agravará a já crítica situação de competitividade e produtividade das nossas empresas. Isso acabará por ser, como outras tantas ações já foram, acabará por ser precificado e não terá efeito duradouro sobre aquilo que nós queremos corrigir. Tudo o que nós pensamos que leve a um aumento de arrecadação sem um dispêndio mais racional dos recursos, nos leva a uma dificuldade maior para os próprios trabalhadores, seja no mercado de trabalho, seja pela incidência de inflação maior sobre os salários. As soluções precisam ser criativas, precisam ser inteligentes, e precisam reconhecer, como bem disse o Clemente ontem, não há bala de ouro, mas possivelmente um conjunto de soluções e de ações que consigam abordar a questão sob todos os seus ângulos. Quer dizer, nós vimos coisas muito diferentes aqui e não existe uma fórmula que possa ser aplicada e que resolva os problemas não só em todos os setores, mas em todas as situações específicas que vivem estes setores. Nós vemos pelas informações disponíveis que as empresas de atividade contínua, particularmente as médias e grandes, têm taxas de rotatividade inferiores à média nacional. Portanto, aí nós não vamos encontrar soluções que tragam resultados muito expressivos para a solução desta questão que está sendo colocada. Por outro lado, nós precisamos pensar em soluções para as menores empresas. O Rafael citou aqui a questão do Simples e das empresas de mesma atividade que não são optantes pelo Simples, e as empresas de atividades contínuas. Quer dizer, não é justo não direcionar uma grande parte dos nossos esforços para tentar solucionar a questão onde as taxas são maiores, com prejuízos para os trabalhadores, para os próprios empregadores e para a própria sociedade. Me preocupou ontem, e eu não poderia deixar de levantar isso aqui, dizer que determinadas atividades econômicas legalmente estabelecidas não deveriam existir, não é realista. Se elas aí estão, e são legais, é porque são demandadas. Quer dizer, impedi-las de atuar seria desastroso, até porque nós estamos falando de grandes contingentes de mão de obra e de grande volume de serviços prestados a empresas e ao próprio poder público. Nós não podemos esquecer também, isto foi um pouco relegado a segundo plano, alguém passou por isto, mas ao dizer que determinadas atividades não deveriam existir ou que não deveriam ser contratadas, nós não podemos esquecer do enorme contingente de trabalhadores autônomos e por conta própria que teriam muitas dificuldades se não pudesse atuar como tal. Isso seria não só perverso, porque eles existem e precisam ser contratados, mas eles evitam uma rotatividade ainda maior, porque esses trabalhadores navegam por todos os setores com as suas habilidades específicas que não são contínuas nas empresas organizadas. De qualquer forma, isso é mais um apanhado do que a gente viu ontem, do que a gente aprendeu ontem, e muitas outras coisas, mas eu queria ver se a gente pensava as soluções sobre dois aspectos.
O primeiro deles é a questão do financiamento do seguro-desemprego. Eu tenho aqui uma previsão que parece bastante recente, portanto, pode estar bastante atualizada. A previsão de arrecadação para 2013, se eu estiver errado, vocês me desculpem, ultrapassa os 50 bilhões. E o seguro-desemprego está previsto em 29 bilhões. É claro que esta arrecadação não se destina exclusivamente ao seguro-desemprego. Nós temos abono, temos outras coisas. Mas nós temos uma visão de que a arrecadação e a despesa com o seguro-desemprego para 2013 é sustentável, portanto, isso não quer dizer que não devemos fazer nada. Ao contrário, quer dizer que nós devemos aproveitar este tempo que temos para encontrar soluções e não deixar que isso lá na frente se transforme em um problema de déficit. Nesse sentido, parece consenso a necessidade de aprimorar o sistema de intermediação pública de mão de obra e reduzir o tempo de desemprego. Também parece consenso a necessidade de qualificação profissional desde o primeiro pedido de seguro-desemprego. Uma melhor integração entre o sistema de intermediação de mão de obra e as necessidades das empresas pode acelerar a recolocação dos trabalhadores e pode acelerar também a preparação adequada desses trabalhadores para a disponibilidade de vagas no mercado de trabalho. O segundo aspecto que eu creio que a gente precisava considerar é o processo de busca das soluções. Quer dizer, este seminário é o início disto. Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Como nós vimos o problema, ou a questão da rotatividade, nem sei se problema, mas a questão da rotatividade não é novo. Quer dizer, pelas informações aqui apresentadas, a taxa de rotatividade por iniciativa dos empregadores não aumentou em mais de 10 anos, ou não aumenta em mais de 10 anos. As razões para o aumento de despesa, muito meritórias, vêm por outras causas. E, repito, causas meritórias. Quer dizer, a questão do aumento real do salário mínimo trouxe um aumento de despesa, mas isto é mais do que meritório. A questão do defeso, que não tem contribuição equivalente, mas tem uma função social, de meio ambiente, de preservação e de sobrevivência futura enorme. E a questão da inclusão dos trabalhadores domésticos no seguro-desemprego indiscutivelmente socialmente importante. E talvez aqui, nesses dois casos, a gente esteja vivendo e repetindo aquilo que aconteceu na própria Previdência. Quer dizer, com todos os méritos, a Previdência reserva uma pensão aos nossos idosos que, infelizmente, não puderam contribuir com a Previdência, não puderam se aposentar. Isso é mais do que justo. Também aos nossos trabalhadores rurais que não tiveram ocasião e nem patrão para fazer o recolhimento e criar um fundo que pudesse dar-lhe aposentadoria, mais do que justo. Só que isto não é previdência no seu sentido lato, isto é assistência social. Portanto, quando a gente diz que a previdência tem enormes rombos, nós estamos falando de uma previdência que deveria receber recursos de outro lugar para fazer estas ações necessárias, socialmente muito importantes e que, no entanto, não deveriam ser custeados por um fundo de contribuição de trabalhadores e empregadores. Nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça também com o CODEFAT, tanto que vai atender categorias que não tiveram e não têm e não terão contribuição e, no entanto, precisam ser atendidas. Portanto, esse financiamento precisa vir de algum lugar. Não me parece que o CODEFAT seja o lugar mais adequado. A outra questão é, como não há solução mágica, o que nos resta, e nos resta muito, é reunir trabalhadores e empregadores de governo, sem preconceitos,
sem travas ideológicas, e construir gradativamente as saídas duradouras e efetivas. Não adianta tentar dar saltos, porque eles vão se perder num curtíssimo espaço de tempo. Porque nós temos, se nós não corrigirmos aquilo que está acontecendo no mercado de trabalho, qualquer alteração de sistema arrecadatório vai se esgotar em algum tempo, em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, mas vai se esgotar. Portanto, é preciso criar sistemas mais inteligentes de utilização dos recursos. Como disse aqui o Rafael, destruir empresas não constrói empregos. Tá? Portanto, a gente precisa, algumas ideias que já foram colocadas e que a gente precisa explorar e aprofundar. A gente tem que repensar contratos que deem continuidade de emprego e renda em atividades descontínuas, em atividades que não são contínuas. Tratar de forma especial a desocupação temporária, certo? Mais ou menos inspirar um pouco no modelo alemão, se a gente tem uma desocupação temporária com perspectiva de retomada, talvez a gente tenha saídas melhores do que desempregar, talvez a gente tenha alguma forma de utilizar esta experiência e outras que nós encontraremos fora do Brasil para nos ajudar a resolver isto. Né? E, por mais que nós tenhamos enormes divergências, é preciso regulamentar a terceirização, tá? Seja ela qual for. Eu não estou discutindo que projeto que sistema mas esta é uma atividade necessária ao mercado de trabalho e, sem regulamentação, ela se torna precária, selvagem e ruim para toda a sociedade. Então, é preciso regulamentar e, como eu disse, sem preconceitos e sem travas ideológicas, não me interessa se é este projeto, aquele projeto, mas alguma regulamentação nós precisamos para ter segurança aos trabalhadores e segurança jurídica. Tá? Estas coisas podem mudar significativamente a situação. Enfim, eu acho que a reunião de competências e experiências com o mesmo objetivo, ainda que partindo de ideias divergentes e conflitantes, será a melhor forma de encontrar as soluções para esta questão. Se nós começamos bem a discussão, trazendo aquilo que é básico para que as entidades e as pessoas possam se posicionar e atuar, uma base sólida de informações que o DIEESE está disponibilizando, que outros apresentadores trouxeram, análises muito profundas, comparações internacionais. Se nós começamos bem com isto, o próximo passo será reunirmos todo o conhecimento que os representantes dos trabalhadores, que os representantes dos empregadores, que o próprio governo reuniu ao longo de todos esses anos e colocar na mesa no sentido de solucionar uma questão que parece comum a todos e que poderá trazer benefícios à sociedade brasileira, ao país, independente de como se posicionam contrapartes. Então, eu não quero fazer nenhuma abordagem que conflite com as ideias. Eu acho que todas elas precisarão ser colocadas na mesa, aprofundadas, exploradas e ver se a partir daí, e eu tenho certeza que conseguiremos construir uma ponte sólida da situação que estamos para a situação que queremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Magnus. Passar a palavra agora, voltando